Então, irmãos, nós vamos retomar o nosso assunto sobre... Nós viemos falando, dei uma introdução na aula passada, né? Rapidamente, só para a gente relembrar o que nós aprendemos até agora no livro de Efésios, né? Na primeira aula, fui eu que dei a aula, nós falamos sobre Deus ter um plano divino, né? E esse plano divino de Deus, ele vem desde antes da fundação do mundo. Não é por acaso que Paulo coloca isso para nós, né? Porque, como ele vai discutir na carta, é muito relevante o relacionamento dos judeus com os gentios. O fato do plano divino ser antes da fundação do mundo significa que Deus tinha um plano antes de existirem judeus e gentios, essa divisão, dois tipos, né, de seres humanos, né? Então, antes que existissem os judeus e os gentios, Deus tinha um plano para nós. E o plano dele era resgatar algumas pessoas do mundo caído e pecaminoso e, com essas pessoas, fazer uma nova humanidade, né? Então, capítulo 1, nos versos de 1 a 11, ele trata disso. E ele fala que isso era um mistério também e que esse mistério estava sendo revelado naqueles dias com a presença de Jesus na Terra, mas que nem as entidades espirituais sabiam disso, nem os homens sabiam desse plano através de Jesus, né? Então, em Jesus, Deus faria convergir todas as coisas, na terra, no céu, e ele chama aos homens que ele escolheu, ele diz nesse capítulo que eles foram predestinados e ele os adotou para o louvor da sua glória. Então, ele colocou aí nesse momento já o plano dele, a importância da pessoa de Jesus e o porquê ele estava fazendo ou criando essa nova humanidade a partir da humanidade que já havia aqui na Terra, né? Depois nós passamos para o capítulo 1, uma aula do pastor Samuel, do verso 15 até o 23, onde Paulo ora e ele encoraja os crentes ali de Éfeso, né? Ele elogia, como nós ouvimos, é bom elogiar, ouvimos hoje no culto, Paulo elogia que eles estão praticando exatamente o que Deus espera, né? Ele fala assim no verso 15: desde que eu ouvi da fé de vocês, que vocês têm no Senhor, e do amor que demonstram para todos os santos, né? Então, aí você já tem um começo do plano divino. De certa forma, o que Paulo está dizendo, olha, vocês estão dentro do plano divino pela fé de vocês e pelo amor pelos demais, tá certo? E ele ora para eles receberem também um espírito de revelação e de sabedoria. Lembra que nós falamos lá na introdução do livro que o ambiente era meio tumultuado, meio confuso, né? Que lá no capítulo 19, quando eles estão implantando a igreja começa a crescer, tinha aquele ourives, o Demétrio, que criou uma baita de uma celeuma, uma confusão muito grande, porque eles estavam perdendo a arrecadação. Então, ele deu um tema, porque eles vendiam santinhos, né? Então, ele... a deusa Artemis, né? Se eu fechar, não escuto.
Tem interferindo, não sei. Dá uma olhada aí, pessoal. Bom, então, o Demétrios, ele começou a criar uma celeuma por causa caíram as vendas da deusa Ártemis, e ele criou, então, a comunidade, a igreja nascente, ele ficou mal vista, né, na cidade. Além disso, você tinha os judeus e você tinha os judeus convertidos, tinha os gentios convertidos, tudo isso criava uma certa tensão. Então, Paulo diz assim, olha, eu oro para que Deus dê para vocês essa espírito de revelação, de sabedoria para viver nesse ambiente que é um ambiente bem difícil e capcioso, confuso, e que ele ilumine vocês e dê poder para vocês, no mesmo poder que ele usou para ressuscitar Jesus, que esse mesmo poder ele dê para vocês fazerem as coisas. E no verso 20 e 22, ele fala que no verso 22 ele fala que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para que ele seja o cabeça de todas as coisas para a igreja. Então, Cristo tem todas as coisas debaixo dos seus pés, do seu poder, para que ele seja o cabeça, o líder, ele seja aquele que tenha primazia, autoridade sobre todas as coisas para a igreja. Então, a igreja, ela tem embutida dentro dela, através de Cristo, o poder necessário para enfrentar aquela situação que eles estavam vivendo ali naquele momento, tá certo? E é importante, ele chama a igreja de cabeça, né? E a igreja, perdão, Jesus, né? Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é o líder da igreja, Jesus é essa autoridade, ele é quem dá o comando na igreja. Nós nunca podemos perder isso de vista, e Paulo já coloca aqui o papel de Jesus e a relação de Jesus com a igreja, que vem, em última análise, é a nova sociedade que está sendo fundada, né? Uma sociedade que, desde antes da fundação do mundo, é composta de gentios, que são todas as nações, e de judeus. E depois, nós, no capítulo 2, o Flávio deu aula para nós, onde ele fala, nesse capítulo 2, do verso 1 ao 10, ele fala sobre esse novo homem, essa nova humanidade que Deus está fazendo. Ele começa falando do que nós éramos antes, e de encontrarmos com Cristo. Depois, ele fala do verso 4 ao 7 que Deus providenciou uma reconciliação para nós, uma vez que nós estávamos mortos, né, nos nossos pecados, nas nossas transgressões. Deus que promoveu a reconciliação através de Cristo, né? E depois, no verso 8 ao 10, ele dá quase que uma certidão, uma certidão de uma carteira de identidade para os cristãos. Veja bem lá, no Efésios 2, 8, fala: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, essa é a nova humanidade, essa a razão de ser para a qual nós existimos. Se um cristão precisa saber quem ele tem que ter esse verso de 8 a 10 aqui no seu coração, né? De que nós somos criação de Deus, e isso não vem de nós, é graça de Deus, para que ninguém se glorie. Eu não posso falar que eu sou especial de que ninguém, porque eu não fiz nada, a minha vida espiritual não contribuiu
para a minha salvação, para a obra da salvação em Cristo, que isso é uma dádiva de Deus, é a graça de Deus, e que nós somos criação de Deus em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Então, e dessas boas obras, eu tinha dito lá na aula inicial que a obra das obras, a graça, a maior graça das graças, era a proclamação do evangelho que todo ser humano precisa. Muito bem, isso nós vimos até o Flávio, depois na aula passada comecei a falar sobre uma questão crucial aqui, que é a questão entre o relacionamento entre judeus e gentios, porque se a igreja vai ser o plano de Deus para a humanidade em geral, dentro da igreja ele já tem uma dificuldade, que é esse sentimento entre judeus e gentios que precisa ser resolvido para que a gente depois tenha unidade para fora, para o restante da humanidade, com essa nova sociedade chamada igreja, tá certo? E na aula passada eu coloquei esse quadro, esse slide aqui para vocês, que separa judeus e gentios. Os judeus, eu desdobrei aqui em judeus natural, são aqueles que nascem judeus desde criancinha, é a maioria do povo, muitos têm vida religiosa, outros não. Enfim, nós encontramos eles na Bíblia. Aí nós temos os que nós chamamos de judeus ortodoxos, né? Os judeus ortodoxos nós conhecemos os fariseus, os saduceus, né? E, enfim, eles são mais rigorosos na vida religiosa. Nós temos também os zelotes, que esperavam fazer uma libertação de Israel através de guerrilha, e, inclusive, um dos seguidores de Jesus era zelote, Simão, né? Depois nós temos os judeus da dispersão, são os judeus que foram levados para fora e nunca mais voltaram para dentro. Nós temos algumas cartas dos apóstolos aqui que são dirigidas a esse público que está na dispersão. Pedro, por exemplo, né? E nós temos também, dentro do grupo de judeus, um remanescente fiel. Durante toda a história do povo judeu, nós temos um remanescente fiel, um grupo que estava fiel e seguia aos princípios de Deus. Haja vista que quando Jesus veio ao mundo, Deus começa a agir nesse remanescente fiel. Ele não vai lá no templo, ele não vai falar com religiosos, ele começa com Maria, com José, com depois como é que chama? Zacarias. O Zacarias e a esposa dele, como é que é? Não é Elizabeth, a gente falou outro nome aqui. Isabel. Isabel, né? Então, existe uma parte do povo que era um pequeno grupo que chama de remanescentes, como tendo sido deixados fiéis, que seguiam a doutrina. E é desse grupo de remanescentes fiéis que Deus vai começar a usar, e daí é que vão sair os primeiros cristãos, né? E do outro lado, nós temos os gentios. Gentios são todas as nações, menos Israel. E eu pus que eles são formados por incrédulos. A Bíblia, ela narra toda essa história do ponto de vista mais dos judeus. Então, os gentios, eles são bem assim, existem bastante dureza na maneira como se reportam sobre eles, né? E, bom, eu usei a palavra incrédulos para ser mais gentis, né? Mas se você vai lendo na Bíblia, fala que eles são idólatras, feiticeiros, praticam ocultismo, são ímpios, praticam abominações, eles serão destruídos por Deus, tal. Mas eu usei essa palavra incrédulo para não causar muito controvérsia aqui,
não quero entrar no detalhe, tá certo? Então, entre judeu e gentil, esse quadrinho azul que tem aí no meio mostra o tipo de relacionamento que eles tinham. É preconceito de ambas as partes, desconfiança, desconforto de estar junto no mesmo lugar, de intolerância. Então, esse é o ambiente social em que Jesus Cristo veio e que a igreja vem nascer. Então, dos judeus, surgem os judeus cristãos, que eu pus aí embaixo. Judeus cristãos são pessoas que foram se convertendo no caminho, e tinha um grupo que eu chamei de judaizantes, que são judeus que se converteram e que queriam continuar atrelados à observância da lei de Moisés para salvação. E até li com vocês alguns versos lá de Gálatas, né? Mas, como nós vamos ver no texto de hoje, aqui no nosso texto de estudo, não há razão de ser, de querer voltar à observância da lei, porque o texto que nós vamos ler vai dizer que justamente isso, a lei para a salvação foi abolida, né? Cristo é que conta. E também do outro lado dos gentios, nós temos gentios cristãos. Então, é natural que esse grupo que se converteu e que já trazia na sua bagagem esses problemas aí de preconceito, desconfiança, intolerância, desconforto, que isso fosse carregado para dentro da igreja. E esse é o ponto desse texto que nós estamos estudando hoje, que Paulo coloca a igreja como sendo lugar de convivência entre judeus cristãos e gentios cristãos. Se a igreja vai ser uma instituição universal para toda a humanidade, ela tem que alcançar cristãos de todos os lados, e eles precisam aprender a conviver juntos. E eu disse ainda na aula passada que já no que nós lemos de Efésios, que a igreja ela existe para expressar fé, amor e serviço, e principalmente a evangelização. Então, o Paulo está escrevendo isso aqui, a carta de Efésios, para estabelecer isso, claro, que não há razão de trazer aqueles sentimentos antigos para dentro da igreja. E nós precisamos substituir aqueles pensamentos, nós vamos ler isso hoje, com fé, amor e serviço e evangelização, certo? Então, hoje, nós vamos estudar o trecho de 11 a 22, do capítulo 2, onde Paulo explica como deve ser a convivência entre judeus e gentios na igreja. Então, vamos dar uma lida no texto para a gente se familiarizar e depois aí a gente vai tecendo alguns comentários, tá certo? Verso 11 do capítulo 2, Efésios 2, 11. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto a alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele, Cristo, né, no caso, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeu e gentil, fez um e destruiu a barreira, um muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz a vocês que estavam perto,
Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre um fundamento, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém. Então, aqui nós temos o trecho que trata especificamente dessa situação de judeus e gentios. Primeiro, Paulo começa a falar para os gentios, ele vai dar um tratamento para a autoestima deles, que estão lá no seio da igreja. Você imagine que você se converte, um gentio lá em Éfeso se convertia, aceitava a mensagem de Cristo, ele vai, senta na igreja, e tem alguns judeus lá que se posicionam com certo orgulho, com certo... Eles têm toda uma história da revelação de Deus, das promessas de Deus, da aliança de Deus. E esse gentio, então, ali naquela comunidade, ele começa a se sentir um pouco inferiorizado, como se faltasse alguma coisa para eles. Mas Paulo quer corrigir esse sentimento, né, de baixa autoestima, sei lá, de menor, né, e mostrar para eles que em nada eles eram inferiores. Então, no verso de 11 a 13, ele tenta levantar a moral dos gentios. Ele fala para os gentios, lembre-se de que anteriormente, sim, anteriormente, vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos pelos que chamam circuncisos, ou seja, pelos judeus, chamados incircuncisos pelos judeus, que são circuncisos. Mas essa circuncisão foi feita no corpo e por mãos humanas. E que naquela época, né, que vocês eram gentios, vocês estavam sem Cristo e separados da comunidade de Israel. Então, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, ok, é verdade que vocês eram pecadores, que vocês não tinham Cristo, que vocês não herdaram a promessa, que vocês não pertenciam, eram estrangeiros, não pertenciam à comunidade de Israel. Mas agora, vocês estão em Cristo Jesus, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Como nós tínhamos lido anteriormente, lá com o Flávio, no capítulo 2, ele diz assim que Deus deu-nos vida com Cristo. No verso 5, quando ainda estávamos mortos em transgressões, Deus deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, essa é a obra de Cristo, é pela graça, não interessa se você é gentil ou judeu, você é fruto da obra do sangue de Cristo. E é assim que você que se sente um gentil deve se sentir no seio da igreja. Você deve ser recebido pelos irmãos da igreja, não como alguém diferente, alguém inferior, alguém que não tem toda uma bagagem religiosa. No dia que você aceita Cristo e que você
ingressa na igreja, você é mais um entre os iguais. Você não é um crente de segunda categoria. Não existe crente de segunda categoria na igreja. Todos nós somos crentes em Cristo Jesus. Então, não importa se eu tenho 80, 100 anos de vida cristã ou apenas um dia, nós dois somos iguais perante Deus. Por quê? Porque nós fomos salvos pela graça, pelo sangue de Jesus, e não foi por mérito próprio de quem quer que seja. E aí, no parágrafo seguinte, o Paulo ele dá uma explicação sobre por que não existe essa razão de ter um sentimento nem de inferioridade, nem de superioridade. Veja bem, no verso 14 ao 18, ele fala tanto que Deus fez pelos gentios, como que Deus fez pelos judeus. Veja bem, ele pegou desses dois grupos para formar a igreja. Então, os dois grupos que vêm na igreja agora, que é pela graça de Cristo, ele vai explicar por que não deve existir uma sobreposição, uma suposição de superioridade de quem quer que seja. Veja bem, no verso 14 do capítulo 2, ele diz: pois ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos são gentios e judeus, ele fez um e destruiu o muro da barreira de inimizade. Então, se existia esse muro, esse preconceito, vou chamar esse muro de preconceito, ele derrubou esse muro, ele destruiu essa barreira. Então, no ambiente da igreja, não deve existir diferenças entre um ser humano e outro ser humano, porque eles são ambos uma nova humanidade. O que vem lá de trás, a bagagem que eles trazem lá de trás, seja do judaísmo, seja do paganismo, não conta. Eles são uma nova criatura em Cristo e nisso eles devem compartilhar e devem se sentir iguais. E depois ele põe assim, que no verso 15, anulando no seu corpo, Cristo anula no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Ou seja, por que Cristo veio para os judeus? A gente lê nos evangelhos, nas cartas, que os judeus estavam numa situação complicada com a lei. Eles tinham a lei, eles se gabavam da lei, eles pretendiam seguir a lei, mas todos quebraram a lei com pecados. Então, a lei os condenava, não os salvava. Então, precisava de uma obra espiritual que suprimisse a lei. Foi isso que ele disse aqui no verso 15. E Cristo, no seu corpo, anulou a lei. Cristo foi aquele que não teve pecado e morreu. Foi o único humano que morreu sem pecado. Então, o rigor, o juízo que a lei dava foi vencido, foi suprimido pelo sacrifício de Cristo. Em Cristo, nós falamos isso, em Cristo, em fé em Cristo, na nossa identificação em Cristo, na nossa aliança com Cristo, a lei de mandamentos está suprimida. Tanto para o judeu não tem do que se vangloriar, porque Cristo anulou a lei dos mandamentos, como nós, gentios que desconhecíamos, vamos dizer, formalmente a lei de Deus, apesar de existir algumas leis que regem a nossa vida, nós também não temos a necessidade mais dessa lei. Então, quando eu falei para vocês do judaizante, que é um cristão que tentava convencer todos os outros cristãos de que para ser salvo precisava lá
obedecer os mandamentos, essa é a palavra para eles, para os judaizantes. Cristo anulou no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. Por quê? Porque ele continua, o objetivo dele, de Cristo, era criar em si mesmo, dos dois, do judeu e do gentil, um novo homem. E sendo esse novo homem, fazendo a paz, reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Veja que palavras maravilhosas. O objetivo de Cristo foi criar dos dois, tanto do judeu como do gentil, um novo homem. Então, a igreja, a nova sociedade, compõe um novo homem, é composta de um novo homem. Ele fez a paz da humanidade que não estava em paz com Deus, estava assim estranhada com Deus por causa do pecado. Cristo fez essa paz. Ele reconciliou com Deus os dois em um corpo. Ele reconciliou com Deus, Cristo reconciliou com Deus os dois, gentil e cristão, novo homem, em um só corpo. Esse corpo é o corpo de Cristo, que é a igreja. Por meio da cruz, quem fez essa química toda foi o sacrifício de Cristo na cruz. Através da cruz, ele elimina a diferença entre judeu e gentil, ele anula, e ele reconcilia estes que se achegam a ele através da cruz, reconciliam estes humanos pecadores e mortos, reconciliam eles com Deus e lhes dá a paz que eles tanto carecem. E tudo isso acontece na cruz. Então, não há razão, ele destruiu a inimizade. Então, quando nós chegamos na igreja, o judeu não deve olhar ao gentil de cima para baixo, porque ele traz toda uma bagagem já de revelação de Deus, dos profetas, das alianças, da palavra de Deus, dos mandamentos. Ele não deve olhar como sendo especial, porque não conta. Ele primeiro teve isso, foi tudo anulado. E não tem razão para ele ter esse preconceito com relação ao gentil. E o gentil que chega e vem do paganismo, que está alheio a toda essa história, digamos assim, do povo de Israel, não precisa se sentir, não deve se sentir humilhado, nem inferior por não saber nada disso. Por quê? Porque foi zerado tudo e agora se começa um novo homem, uma nova história. E aí é que surge, então, uma nova humanidade. Do novo homem, crentes em Jesus, surge uma nova humanidade. Verso 17, ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e aos que estavam perto. Os que estavam longe eram os gentios, os que estavam perto eram os judeus. Pois, agora como judeu, ele era judeu, né? Tanto nós como vocês, gentios, nos vestem ao Pai por um só Espírito. Opa! Ele põe um ingrediente novo aqui, que é o Espírito Santo de Deus que está em nós. Nós já tínhamos lido lá no capítulo 1 que nós recebemos Espírito Santo como uma garantia de que nós pertencíamos a Deus e a essa nova humanidade que Deus está fazendo. Então, o que nos coloca em condições na presença de Deus, o que também ao mesmo tempo nos assegura que nós pertencemos a Deus, é a presença dele, do seu Espírito em nós. Então, o fato de sermos de origem judaica ou cristão, nosso histórico religioso não pesa em nada
no nosso relacionamento com Deus. A partir do momento que nós entendemos pela fé o sacrifício que foi feito na cruz. Se nós não nos apegarmos a esse sacrifício, nós não vamos para lugar nenhum. Nós estamos na roça, tá certo? Porque não existe um plano B, tá certo? Então, ou nós aceitamos esse plano eterno de Deus, ou então nós simplesmente o rejeitamos e continuamos mortos em nossos transgressões e pecados, como nós lemos no capítulo 2, verso 1 e 2. E uma vez essa situação, e ele tenta nivelar os gentios e os judeus no seio da igreja como um ser. Aí ele parte, então, para explicita o que ele espera do convívio entre esses cristãos, agora novos. Aqui, a partir do verso 19, ele começa a falar para os dois grupos, agora um grupo só na igreja. Portanto, concluindo, estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Não existe ninguém que é estrangeiro, mas são concidadãos, são cidadãos. Então, nós somos membros da família de Deus. E aí ele usa uma figura de linguagem no verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. É interessante, né? Ele falar sobre isso, né? Que nós estamos sendo edificados. Nós não somos células independentes, nem parasitas, mas nós estamos sendo edificados em um edifício, acrescentados em um edifício, tá certo? E o que une, o que dá liga nesse edifício? Pois bem, ele diz assim, que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Bem, os apóstolos foram aqueles que conviveram com Jesus durante o seu ministério terreno e participaram de todo o ministério deles. E eles tiveram muito mais instrução do que os demais humanos. Por essa presença constante com o mestre, lembre-se que eles deixaram seus barcos para seguir Jesus, pelo caminho foram abandonando os seus afazeres para ficar tempo integral com Jesus. Então, eles são parte de fundamento. Se existe alguém que sabe como Jesus pensava, se existe alguém que sabe o que Jesus deseja, o que ele vislumbra para uma igreja, esses eram os apóstolos. E também os profetas. Por que os profetas? Os profetas, uma das tarefas que você pode ver em qualquer livro profeta é o seguinte: o profeta, ele era um crítico da nação de Israel, dos reis de Israel, dos religiosos de Israel, do povo de Israel, sempre em comparação com a lei de Deus. O profeta é aquele que dizia: olha, a lei diz isso, mas vocês estão fazendo isso e isso. Não é por aí. Então, os profetas, eles eram assim uma consciência, mais ou menos a referência da pedra angular. Hoje, os nossos edifícios são modernos, e a primeira coisa que a gente faz quando põe o alicerce no chão é dar ângulo para as paredes, né? Mas naquela época, as paredes eram construídas de pedra, e a pedra não era lapidada como um paralelepípedo, um tijolo, era pedra em cima de pedra. Então, a pedra angular era aquela que dava as linhas horizontais da parede, de um lado, do outro, e vertical. E Jesus Cristo é essa pedra angular, né? Então, se nós temos que viver
nós temos que nos preocupar com o fundamento dos apóstolos, com os profetas e com Jesus Cristo como pedra angular. Então, esse é o fundamento da igreja. Então, se um gentil, por exemplo, quisesse ser um bom membro da igreja, um bom cristão, ele deveria buscar se informar sobre os apóstolos, sobre os profetas e sobre Jesus Cristo. Aliás, é por isso que nós estamos aqui hoje, numa aula de escola dominical, né? Porque nós precisamos nos aprofundar nesses fundamentos, tá certo? E o judeu também, olha, o judeu tinha que parar de ser um ritualista, de fazer da religião dele um ritual, e começar a ser mais proativo, fora do ritual, tá certo? Então, por isso ele precisa ouvir os apóstolos, os profetas e o próprio Jesus, o estilo de vida deles. É interessante que essa ideia, esse conceito de um edifício, né, um edifício vivo, né? Pedro fala sobre isso. Se você for comigo um minutinho lá em Pedro, pega aí a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro 2, ele fala sobre essa questão de ser um edifício espiritual. Ele diz assim, Pedro 2, verso 4, à medida que se aproximem dele, de Cristo, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha só, hein? Vocês estão sendo utilizados na igreja, o edifício, como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, você vê aí que não é pouca coisa, não, essa história. Principalmente, eu diria para vocês, e eu vou já abrir o microfone para ouvi-los, nós vivemos numa geração de individualismo, né? A marca da nossa alma é o individualismo. E esse individualismo está causando danos na igreja, que a igreja ela não foi concebida por Deus para ser indivíduos desconectados. Ela foi idealizada por Deus para ser um corpo com os membros desempenhando funções. Aqui, como nós estamos lendo nesse texto, como um edifício sendo um edifício para executar as obras de Deus, né? Então, nós precisamos, se nós não temos hoje tanto essa discussão entre gentil e judeu, apesar que em algumas partes até exista, nós temos essa questão do nosso individualismo, que nós precisamos tratar. Então, olha aí que eu pus em letra grande aí, ó. Todos nós somos gentios. Todos. Eu desconheço, como disse na semana passada, que nós tenhamos alguém judeu entre nós. Então, a nossa discussão não é ser gentil ou judeu. Nós somos gentios, mas salvos pela graça. E que nós precisamos atender a toda a humanidade, né? Todos os seres humanos, independente do passado deles, tá certo? Ok, eu vou brecar aqui, vou tirar e vou colocar vocês aí para que vocês se manifestem. Alguém quiser falar alguma coisa, por favor, eu vou ouvi-lo.
Será que tem algum judeu, Girval? Não, então, se tem, está bem escondido, sabe? Se tem, está bem protegido. Eu não conheço, eu realmente eu desconheço que tenha, né? Na atual conjuntura, né? Mas quem sabe algum dia não vem alguém aqui assim, né? Pouco tempo atrás aí nós tivemos alguns de árabes, né? Então agora também não seria de todo improvável ter gente. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Eu queria fazer uma colocação. Pois não. Esse texto é literal em relação ao judaísmo e os gentios, nessa separação? Ou poderíamos pensar que nós teríamos, embora gentios, comportamentos judaicos no nosso meio? Sim. Sim. Essa é a questão que... Com toda certeza, essa questão da gente ter preconceito, ela é muito séria, né? E nós podemos não ter, talvez, um preconceito, como é que eu vou te dizer aí, sobre etnia, mas podemos ter outros tipos de preconceito e, às vezes, a gente nem tem noção disso. Então, talvez possa ter pessoas que venham à igreja, visitem a igreja, e às vezes a gente, inconscientemente, até, ou conscientemente, a gente exerça discriminação e feche as portas do evangelho para elas, né? Eu queria fazer uma colocação também, porque, assim, o judeu, a gente sempre pensa que o judeu, né, o Velho Testamento, pregava que a salvação era pelas obras, né? E não é bem assim, né? A gente sabe que é pela fé, sempre foi pela fé, né? Então, isso é o que realmente une a gente, porque nós temos que ter fé nas promessas de Deus, né? O povo do Velho Testamento, eles, né, os judeus, eles tinham que ter fé que Deus ia cumprir as suas promessas, enviar o Messias, né? E a salvação ia ser através do Messias. E nós também, os cristãos, são salvos pela fé. E o judeu, a gente às vezes olha para o judeu e pensa que é pelas obras, né? E a gente, como nós estudamos lá em Tiago, a gente joga fora todas as obras porque a gente acha que é só pela fé, né? Então, a gente tem que ter bem equilibrado essa ideia de que tanto para o judeu quanto para nós somos salvos em Cristo pela fé, mas nós somos salvos para as boas obras, né? Para as boas obras, que é o cumprimento da lei, para fazer aquilo que Deus determinou naquela sociedade, né, perfeita que ele tinha na cabeça dele. Tá? Amém. Mais alguém? Só um comentário aí, Girvão. O que a sua esposa falou, a Cida, é que, justamente pensando em Abraão, Abraão é o pai do povo de Deus, né? E Abraão não era judeu, né? Ele não era um fariseu, ele era um gentil. E desse gentil que se converteu, e a palavra de Deus diz em Hebreus, né, que pela fé ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, ele se tornou povo de Deus. Então, até os que nascem de Abraão, eles têm que passar pela cruz de Cristo que viria, que era a promessa, para se tornarem também um povo de Deus. Só esse comentário aí para... Ok, obrigado. Alguém mais? O que nós temos aqui na carta de Hebreus até aqui, de uma maneira geral, algumas lições. Primeiro, Deus criou a igreja com uma nova sociedade onde não cabe individualismo nem agrupamentos, tá certo? A igreja, ela é uma amálgama, é uma nova sociedade. Então, quando
acontece que essa amálgama, ela traz para si, ela reaproveita, ela faz uma reciclagem da antiga sociedade, da antiga humanidade, que foi criada por Cristo. E que a gente sabe que a saída não está naquela mesma sociedade. Por exemplo, Deus mandou o dilúvio e exterminou, só ficou com alguém que parecia bom, que era Noé. Mas passaram algumas gerações, a coisa voltou a desandar novamente. Então, a questão não era assim, mandar um segundo dilúvio. Irmãos, eu vou aproveitar enquanto o pastor não entra, eu não quis comentar isso para não atrapalhar a aula dele, né? Porque eu vi que pelo horário, acho que tem um texto aqui, uma parte relevante, que é no verso 15, quando diz que Cristo anulou em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Aqui a ideia é que, como reforçando tudo que a gente vem falando, né? A ideia é da lei cerimonial, que tinha que fazer a imolação de animais, que tinha todo aquele regramento cerimonial. Mas a lei moral, amar ao próximo, amar a Deus, essa lei, ela é mantida e ela perdura para a eternidade. Entanto, é assim que Cristo reforça a lei moral.